Louvado seja Deus pela vida do nosso professor Wilton, pela vida de todos vocês que estão aqui nessa noite. Estamos já bastante adiantados, né? No nosso grupo de Jesus. Estamos na etapa 6, no tópico 33. E o nosso tema de hoje, o nosso lema, o nosso estudo, a explicação do nosso professor será carregai a cruz. Carregai a cruz. E o texto bíblico que nós iremos meditar se encontra no livro de Mateus 16, do 21 ao 25. Abra sua Bíblia em Mateus 16, do 21 ao 25. E eu louvo a Deus pela sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês que estão vendo esse vídeo. Com certeza você irá se edificar com o que Deus vai fazer nessa noite. Vou orar pelo nosso professor. Senhor, te louvamos nessa noite, glorificamos a Ti, porque estamos mais uma vez debruçados à Tua palavra, aprendendo de Ti, querendo saber coisas mais interessantes, coisas mais secretas do Teu ser, Senhor, porque Tu é maravilhoso. E como eu andei olhando essa nossa aula de hoje, muito interessante, eu creio que vai ser maravilhoso e, como sempre, surpreendente o que Tu irás fazer conosco hoje. Muito obrigado, traga os que estão por vir para essa aula, manifesta a Tua glória nesse lugar, para que o nosso coração possa sempre continuar queimando quando estamos falando de Ti. Aumenta o temor em nossas vidas, dê maturidade aos nossos irmãos em Cristo, faça eles aprenderem e conhecerem, Senhor, a Ti, para saber que Tu é o Deus que, quando Tu resgata mesmo, que aquele que, Senhor, que Deus te deu, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Muito obrigado. E ninguém resgata nenhum servo Teu das Suas mãos. Por isso, eu Te amo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Professor Hilton, podemos ler? Sim, Isaías. Vamos ler? Mateus 16, 21, 25 diz assim, o texto sagrado. Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém e ali sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escriba, ser executado e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro levou-o à parte e se pôs a repreendê-lo. Deus, não permita, Senhor. Isso não pode acontecer contigo. Jesus voltou-se e disse a Pedro, afaste de mim, Satanás, porque és para mim uma pedra de tropeço. Pensas como homens, não como Deus. Então disse aos discípulos, quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim, vai encontrá-la. Por favor, amado, querido professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Tá ok o áudio? Amém, tá show. Amém. Então tá bom. Como o nosso irmão Isaías comentou, a gente já está caminhando aí para o passo de número 33 do grupo de Jesus. Ao todo são 40 passos e nessa jornada incrível desse grupo, nós temos aprendido a caminhar, a conhecer mais de Cristo. E esse que é o motivo principal de nós estarmos aqui nesse grupo de Jesus. Esse texto, ele é um dos textos mais desafiadores do Novo Testamento com relação ao nosso Senhor Jesus. O contexto ele é muito interessante. Vou abordar aqui rapidamente com vocês, fazer esse passo aqui introdutório para depois devolver a palavra para o irmão Isaías para vocês comentarem. E a gente ter aquele crescimento mútuo.
O ambiente é bem interessante. Jesus ele leva os discípulos lá para Cesareia de Filipe, que é uma cidade afastada. Seria como uma cidade do interior. E Jesus ali, ele procura saber dos seus discípulos o que as pessoas falavam acerca dele. É interessante, né? Jesus busca saber a opinião das pessoas ao seu respeito. O que as pessoas comentavam? Então, é um assunto onde Jesus ele inicia esse diálogo, esse interesse. Não é um discípulo que chega e começa a comentar com Jesus o que as pessoas estão dizendo. Pelo contrário, é o próprio Senhor Jesus que ele busca saber isso. Aí os discípulos começam a dizer que as pessoas relacionam Jesus com alguns dos profetas, né? Jeremias, João Batista, Elias, um dos profetas. É alguém que tem ali um encargo de anunciar a palavra, é alguém que tem um discurso grave, principalmente contra a religião estabelecida. Mas Jesus ele não se satisfaz com essa opinião das pessoas e ele vai perguntar para os discípulos o que os discípulos achavam dele. Quem era Jesus? O que os discípulos tinham para falar acerca de Cristo, já que eles andavam com Jesus. E aí, Pedro, tomando a palavra, o Senhor revela para ele, o Pai revela para ele, que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus traz uma revelação também para Pedro, diz que ele é um homem bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso, mas o Pai revelou. Então, aqui no texto, nós temos um indicativo muito forte de quem é que revela quem é Jesus. É bem interessante essa questão da revelação no Evangelho. O Pai revela quem é o Filho e o Filho revela quem é o Pai. É uma abertura mútua, né? O prazer do Pai é revelar o Filho e o prazer do Filho é revelar o Pai. Aí Jesus, ele fala acerca da igreja, ele vai edificar a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí entra o texto que o irmão Isaías leu. O que acontece? Pedro toma Jesus de parte, porque Jesus já falou ali que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que Pedro fazia parte dessa construção, né, que Jesus vai estabelecer, de fato, o seu povo. E aí, quando Jesus começa a falar acerca do que ele deveria padecer, Pedro toma Jesus à parte, leva Jesus à parte e começa a repreender Jesus. É muito interessante essa expressão, né? Você imagina. Esse homem que tem a revelação do Pai acerca de Cristo, ele agora passa a ser um repreensor, alguém que vai repreender Jesus. Então, veja que interessante. Ele tem a revelação, ele sabe quem Jesus é, a posição elevada de Jesus, mas ele agora se sente no dever de repreender Jesus. Por quê? Na visão de Pedro, um Messias, o Cristo, o Filho de Deus, não deveria padecer. E aí Pedro usa uma palavra muito interessante. Ele diz que o Senhor deveria ter uma autocompaixão. Tenha compaixão de ti. Jesus repreende agora, o papel inverte, Jesus repreende a Pedro, chama Pedro de adversário. Essa palavra Satanás, aí muita gente acha que era Satanás que estava em Pedro, né? Mas essa palavra significa adversário. Pedro se coloca como um adversário. Olha que interessante esse jogo de palavras aqui. Pedro, ele tinha recebido uma revelação de Cristo acerca de uma pedra que é a revelação. A igreja de Cristo, ela começa através dessa revelação que Pedro recebe, que Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus fala que Pedro ele é uma pedra de edificação. A igreja é edificada em Cristo e nos apóstolos. Então, Pedro ele serve como uma pedra também, é um fundamento que é colocado sobre Jesus. Olha que interessante. Ele tem a consciência agora, através de Cristo, que ele é uma pedra. E quando ele começa a repreender a Jesus, Jesus o considera como uma pedra de tropeço. Na mesma passagem, num primeiro momento, ele é uma pedra de edificação e daqui a pouco ele se torna uma pedra de tropeço. Isso é muito interessante no texto. É um jogo de palavras que chama a nossa atenção. Por quê?
Porque só tem duas possibilidades na nossa vida com relação a Cristo. Ou a gente é uma pedra de edificação, ou a gente é uma pedra de tropeço para Cristo. Não tem meio termo. Ou nós estamos colaborando com a edificação do Senhor, ou nós estamos atrapalhando a edificação do Senhor. E o texto todo, ele é originário de uma crise, por quê? A crise é o título do nosso estudo de hoje, que é carregar a cruz. Jesus ele começa a introduzir o assunto da cruz, e esse assunto desperta sempre oposição. Toda vez nos evangelhos onde Jesus ele estabelece a questão da cruz, sempre vai surgir oposição. Você pode colocar isso na questão humana e na questão espiritual. O caminho da cruz, a vida da cruz, carregar a cruz, sempre traz oposição. Não somente naquele período, mas também hoje. Algumas pessoas interpretavam que o carregar a cruz seria algo de um martírio, você carregar até um pedaço de madeira literal. Tem pessoas hoje que elas fazem promessas que elas carregam um pedaço de uma madeira, como ela está dizendo, carregar a cruz. Para outros, carregar a cruz é você casar com uma pessoa que não é cristã, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, aquela pessoa ali é a minha cruz. Eu tenho que carregar aquela pessoa até o final da minha vida. Mas carregar a cruz não tem nada a ver com essas coisas. Essas coisas são circunstâncias da vida, né? Um bom casamento ou um mau casamento, filhos problemáticos ou não, situações de emprego onde você trabalha numa empresa que você é reconhecido ou não, são circunstâncias da vida. A questão de carregar a cruz que Jesus coloca são as implicações que a sua vida recebe pelo fato de você seguir a Jesus. Porque o caminho de Jesus ele é o caminho da cruz, ele é o caminho da renúncia, ele é o caminho contrário à exaltação desse mundo. Então esse é o caminho do cristão, onde ele perde a vida. Perder a vida aqui não é um suicídio. Perder a vida aqui é você já não ter mais um direcionamento seu para a sua vida. Não é você mais que está na dianteira. Não é você que está na liderança. A sua vida agora é guiada por Deus. Você agora tem o Espírito e o Espírito conduz você para onde você deve ir. Isso que é perder a vida. Você agora não toma as resoluções da sua vida. Você agora não busca definir os seus próprios objetivos, metas. Você agora tem que andar ali no caminho de Cristo. Só que para Cristo e para Deus, essa vida perdida é a verdadeira vida. É onde você tem a verdadeira vida. A vida de Deus, ela começa a fluir através de você. Porque você já não tem mais domínio sobre a sua vida. Você agora carrega a sua cruz. A cruz na Bíblia não é símbolo de sofrimento. A cruz na Bíblia é símbolo de morte. Então, quando você carrega a morte de Jesus, como Paulo fala, o que você está demonstrando? Que você está morto em si mesmo, mas que você tem uma vida que é a melhor vida que possa existir, que é a vida em abundância. É uma vida onde você segue aquilo que o Senhor estabeleceu para você. Em alguns casos, essa vida vai ser uma vida de martírio, mas não obrigatoriamente. Na vida de Jesus foi carregar a cruz, o caminho da cruz, ele tinha que ir para Jerusalém, padecer muito na mão dos anciãos, sofrer ali zombarias, açoites e morrer. Só que o final não era isso. O final, qual que era? Era a ressurreição. Ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, mesmo nos caminhos mais difíceis, sempre acaba com a vida. Não importa o que você sofra, não importa o vitupério que você carregue por causa de Cristo, sempre vai culminar numa vida plena. Esse é o caminho da cruz. Então, quando Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz, é que nós devemos seguir a vida de Cristo e nós devemos estar preparados para qualquer tipo de oposição, de afronta por seguir a Cristo. E não que você vai ser mais espiritual se Deus te der um câncer, que você tem que perder tudo nessa vida de bens para você poder ser alguém espiritual. Algumas pessoas, elas acabam perdendo bens materiais, elas acabam tendo uma vida de bastante restrição, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Mas isso não é definitivo na vida de todo mundo. O que é definitivo ao seguir Jesus é isso. É que você agora está em oposição ao mundo. Você é contra agora esse sistema.
Você agora é uma pessoa que não leva vantagem nas coisas, você não busca os seus próprios interesses, você não busca o primeiro lugar, você busca satisfazer, você busca glorificar a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade seja uma vontade que conduza você ao martírio. Mas o martírio não é o fim. O martírio é apenas uma passagem para que você tenha sempre a plenitude de vida. Então, quando Jesus ele faz isso, ele tem que repreender o Pedro, por quê? Mesmo Pedro tendo a revelação de Jesus, Pedro se opôs à missão de Jesus. Então, a reflexão que fica para nós aqui nessa noite é essa. Será que eu sei quem Jesus é, mas eu me oponho à missão de Jesus? Será que eu me alegro em saber que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Mas quando eu enxergo o caminho de Cristo, será que eu também não faço uma oposição a ele? Ou será que eu sigo a Jesus aonde quer que ele vá? Como tem lá os 144 mil do Apocalipse, né, 14, que representa a totalidade do povo de Deus. Então, como eu disse, nós temos que analisar nessa noite que tipo de pedra que nós estamos sendo. Uma pedra de sustentação, uma pedra viva, que está servindo para edificar o reino de Deus, ou uma pedra de tropeço, onde eu murmuro, onde eu reclamo, onde eu não aceito o caminho de Deus na minha vida. Então, essa é a consideração inicial que eu gostaria de deixar para vocês. Eu passo para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom, professor. Muito bom. Eu creio que muitos aqui já estão com as suas perguntas engatilhadas. E João falou comigo que está com 15 perguntas. Eu falei para ele, João, 15 não. Alivia aí, pô. Pergunta só 5 que tá bom. Irmã Cissa também, irmã Jacira, devem estar cheios de perguntas. E, com certeza, professor. Esse tema agora me pegou, hein? É, né? É a educação do pastor. Me pegou. Exatamente. E eu gostaria... Estamos aqui com o professor Robson Viana, o irmão Robson Viana também. Seja bem-vindo, irmão Robson Viana. E eu queria já, professor, dar o pontapé inicial, com a sua permissão, a respeito dessa questão de Jesus chamar Pedro de rocha, né? Jesus chamar Pedro de rocha, e logo depois Jesus chamá-lo de Satanás e de pedra de tropeço, né? Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso, mas, mais uma vez, essa questão de Pedro. Pedro aqui, eu creio que ele ainda não tinha se convertido, não é? Pedro aí, eu creio que ele não tinha se convertido ou tinha. E outra coisa, professor, essa é uma pergunta. E outra pergunta, eu vou deixar o restante para depois. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, quando Jesus diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, como o jargão popular aí, que muito crente fala, eu pago preço? Quer que o crente pague preço? Esse é o jargão, né? Tem gente que adora dizer que está sofrendo muito pelo evangelho. Eu pago um preço pela minha salvação. Por favor, professor. Tá certo. Com relação à primeira pergunta, essa questão da pedra é um jogo de palavras ali muito interessante que existe nessa passagem. Sempre é uma discussão se Pedro é a pedra, se Jesus é a pedra, né? Então, você vai encontrar sempre essa disputa. Mas a pedra em si, o que Jesus ele quer trazer? Que a igreja ela é estabelecida em cima da revelação de Deus. A igreja só existe por meio da revelação. Quando Pedro identifica quem é Jesus, e quando Jesus faz essa promessa para Pedro,
Tudo isso ocorre em função de uma revelação. Quando Pedro ele é perguntado, olha que interessante, Jesus ele provoca uma resposta que Pedro não tem. Né? Ele fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? E o texto mostra que é o Pai que revela para Pedro. Então, Pedro ele fala inspirado pelo Pai. Então, Jesus provoca ali uma revelação. É em cima dessa revelação que ele edifica a igreja. Então, Pedro tem ali uma figura importante. Quando a gente pergunta assim, Pedro era salvo ou não, a gente está tentando colocar a questão na ordem cronológica. Porque fala assim, ó, Pedro ainda não tinha passado ali pelo Pentecostes. Lá em João vai dizer assim, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Só que a escrita dos evangelhos, né, ela faz isso colocando Pedro ali como um modelo dos discípulos. Então, se Pedro ele era convertido ou não, é uma questão teológica, sim. Mas para essa passagem, ela não ganha tanto peso, por quê? Porque Pedro é essa figura representativa da comunidade. A comunidade, ela sabe quem é Jesus, mas ela consegue seguir o caminho de Jesus? Ela está servindo como nesse mundo? Como uma pedra de edificação ou uma pedra de tropeço? Esse é o ponto. Então, quando a gente lê o Evangelho, o que a gente imagina? Pedro ali representa aqueles cristãos das primeiras comunidades que eles estão com dúvida em relação ao quê? Não a pessoa de Jesus, mas em função do caminho de Jesus. Eles podem até ter uma resposta, uma fala que é até correta. Olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Rei. Mas será que você que declara tudo isso, você consegue seguir o caminho de Jesus? Por que você está se escandalizando? Aí entra a segunda pergunta do irmão Isaías. Se você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, por que você está se escandalizando com os sofrimentos que advêm disso? Né? Você não paga um preço por isso, para a sua salvação. Esses sofrimentos, o carregar a cruz, o levar à morte de Jesus, é consequência de você agora ser um cidadão dos céus, de você agora ser um seguidor de Jesus. Então, esse escrito ele tem que ser colocado aí, por quê? Porque eles não podem, e nem nós podemos esperar, que a vida nesse mundo vai ser um parque de diversões, que vai ser uma vida florida. Nada disso. O seguimento de Jesus, ele tem que contar com pessoas que estejam dispostas a sofrer as consequências do seguimento de Jesus. Volto a dizer, isso não é doença, isso aí não é você ser totalmente pobre, isso não é você viver uma vida miserável, nada disso. Isso é você, como o Isaías colocou, que o pessoal fala, pagar o preço, mas que sentido? Da salvação? Não. Qual sentido? Você pode perder a família por seguir a Jesus. Você pode perder o emprego. Você pode ser desqualificado para as pessoas. Você pode ser rejeitado, assim como Jesus foi. Você pode perder aqueles vínculos religiosos que você tinha. Então, existe uma perda. Só que, no âmbito natural, essa perda simbolizava o quê? Morte. Mas no reino espiritual, isso simboliza o quê? Vida. Porque você está seguindo a Jesus. Então, carregar a cruz é isso. É carregar o símbolo da morte de Jesus. Eu morri com Cristo. Então, se eu morri com Cristo, essas coisas, elas não devem me atingir. Eu devo enxergar essas coisas como uma motivação do caminho de Jesus. Se eu olhar pelo lado natural, o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Eu não vou estar disposto a perder minha família, eu não vou estar disposto a perder o emprego, eu não vou estar disposto a perder benefícios, privilégios desse mundo, se eu for olhar pelo lado natural. Mas se eu olhar para a vida de Jesus, eu vou conseguir caminhar. Então, carregar a cruz é isso. Seguir as pisadas do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá, gente, as perguntas. Ô, Hilton, você já viu a cor do quarto do João? Faltou ele vir de rosa. Olha lá o quarto do João. Coisa linda, olha lá. Ele está na moda da Barbie. Olha lá. Está na moda da Barbie, João. É a Barbie com o Papai Noel aí. Exatamente. Vamos lá, gente. Por favor, irmã Jacira. Irmão Robson. Para aproveitar esse
que era a minha dúvida também, é o seguinte: quando o senhor falou que cruz não significa sofrimento, mas realmente significa morte. Mas tem uma coisa: Jesus passou pela morte, eu que estou conjecturando para o senhor poder me responder, e ressuscitou, certo? Então, ele foi o quê? O filho, ele era Deus, era filho de Deus, né? E é aquele filho que Deus se compraz, né, dele. Então, era o queridinho de Jesus, de Deus. Então, ele já sabia que ele ia ressuscitar. Então, Jesus já sabia que ele não ia vencer a morte. Tudo bem. Aí eu pergunto, quando para seguir Jesus, naquela época, tinha dois pré-requisitos importantíssimos. Um era negar a si mesmo, e o outro, pegar a sua cruz e ir em frente, e segui-lo, né? E segui-lo, desculpa, você não deve segui-lo. Quando falar negar a si mesmo, este caminhar que são as surpresas, os imprevisíveis, as rejeições, e, ao mesmo tempo, a parte positiva e boa, que são os milagres que iam acontecer, que eles iam conseguir fazer, coisa e tal, o sucesso do milagre, depois do Pentecoste, aquele acontecimento todo. Eu pergunto ao senhor, então, essa cruz passou a ficar leve, ou não? Ou continuou pesada devido os fariseus e aquela época, aquela confusão toda. E, no caso, fariseus, esse pessoal todo, era pedra de tropeço. Não resta nem dúvida, porque estavam sempre contra Jesus. Então, esses podem ser classificados como pedra de tropeço. Agora, tem muita coisa para falar. Agora, quanto a Pedro, Pedro sempre foi uma antítese na vida, antes do Pentecoste, antes dele receber o Divino Espírito Santo. Tanto foi assim que ele negou Jesus 3 vezes. Então, antes ele tinha dito que queria ir com Jesus, que ele morreria, daria vida por Jesus. E na hora ele não deu nada. O contrário, negou e ainda falou palavras obscenas em relação a Jesus. Então, este era o Pedro que nós conhecemos antes da conversão realmente dele. Que a conversão dele veio de verdade depois que ele viu Jesus ressuscitado. Todos eles, foi depois que Jesus ressuscitou, é que realmente eles caíram em si, porque veio o Divino Espírito Santo e eles viram que aconteceu exatamente aquilo que Jesus tinha falado que ia acontecer. Tanto é que eles, quando Jesus sempre falava sobre a morte, eles não davam atenção a Jesus. Eles não entendiam. E eu acho também, naquela hora que o Pedro falou para ter compaixão de Jesus, para ter compaixão dele mesmo, é porque Jesus não era amiguinho do Pedro. Então, quem é que quer ver seu amigo morto? Também pode ser esse lado. Entendeu? Ele queria o quê? Que Jesus ficasse sempre com eles ali, porque eles estavam sendo favorecidos. Aonde estava Jesus, eles eram bem vistos. Eles eram, como é que se diz? Eles desfrutavam também do bem-estar de Jesus. Agora, eles depois é que quando veio aquele problema de Barrabás, Jesus ou Barrabás, aquilo ali, todos eles ficaram tão assustados que todos eles sumiram. E Pedro, ainda que seguiu para ver o que ia acontecer com Jesus, ainda o negou 3 vezes. Então, Pedro nunca foi anjinho. Só passou a ser realmente outra coisa depois da ressurreição. O que você pode ajudar nisso aí, que eu estou muito confusa com o seu dizer de hoje, com a sua fala de hoje. Tá. Então, eu vou falar novamente da questão do Pedro. Na passagem, a gente não pode considerar o Pedro sabendo do final da história. Porque Pedro ali, ele tem uma figura representativa da comunidade. Eu tenho que enxergar Pedro naquela passagem. Porque eu vou dizer assim, Pedro ele vai se converter lá na frente e tal. Então,
a passagem ela fica histórica em Pedro. Então, eu começo a ler a passagem e designar Pedro dentro daquilo que Pedro viveu. Só que a passagem ela não é para isso. A passagem ela é para dizer o quê? Quem somos nós na comunidade. Então, assim, não considera a vida do Pedro. Entendeu? Pedro é uma figura que está ali, que participa da história, mas para a comunidade não é importante eu saber o final do Pedro. O Pedro vai chegar, ele vai negar, mas lá na frente ele vai se converter. Não é isso. A passagem ela quer mostrar o seguinte, que é possível eu conhecer a Jesus, saber quem ele é, e mesmo assim eu me opor ao caminho dele. É isso que a gente tem que entender da passagem. Ok? Pedro ali ele não tem um sentido de amizade com Jesus. Se fosse assim, Jesus não o repreenderia. O texto está dizendo que quem começa a repreender a Jesus é Pedro. Então tem que focar no que o texto está colocando para a gente. Esquece que Pedro foi abençoado, que ele vai pregar lá em Atos, que ele vai morrer depois. Esquece isso. Enxergue o texto sendo colocado como uma dúvida da comunidade e ele sendo escrito para que aquela comunidade possa avançar. Esse é o ponto. Aí não tem crise. Então, esquece Pedro. Pedro só foi inserido ali para mostrar que ele é o discípulo que estava com Jesus. Então, o que o texto mostra para a gente? Que embora você possa ter recebido a revelação do Pai, embora você possa saber quem Cristo é, embora você conheça a questão da igreja, o que pode acontecer? Você que é para ser uma pedra viva, você pode ser um Satanás. Em que sentido? Um adversário, alguém que se opõe ao seguimento de Jesus. O que é uma pedra de tropeço? É aquela pedra que quando você se depara com ela, você cai, você tropeça, você não avança. Então, é o contrário do segmento. Quando você tem uma pedra firme, você pode colocar os seus pés. Esse é o caminho da comunidade. A comunidade tem que ser pedra. Uma pedra viva, uma pedra de edificação. Quando a gente não compreende a missão de Jesus, o que a gente passa a ser? Uma pedra de tropeço. Porque a gente pode fazer com que as pessoas tropecem. Entendeu? Então, o texto ali é isso. Por isso que Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Você vem para trás. Não é para você estar na minha frente. Porque quando você está na minha frente, você está me impedindo de encaminhar. Você está sendo uma pedra de tropeço. Por quê? Você só cogita das coisas dos homens. Claro, o que Pedro estava ali? Para que Jesus precisa sofrer? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele pode implantar o reino, ele pode trazer glória para nós. Aí Jesus fala assim, não. Essa é a mentalidade humana. Isso é o que as pessoas esperavam do Messias, que ele fosse guerrear, que ele fosse vencer o império. Mas o Messias de Deus, ele tem um caminho diferente. Ele tem o caminho da cruz. E aí ele fala para Pedro se apartar ali, vem para trás, sai da minha frente, para trás de mim, adversário, porque você só está cogitando as coisas dos homens. Quais eram as coisas dos homens? O entendimento humano acerca do Messias, que ninguém tinha o entendimento correto. Só Deus podia mostrar o caminho do Messias. Era isso. Pedro estava falando de uma maneira natural acerca do reino de Deus. E quando você fala do modo natural, você é uma pedra de tropeço. É isso que a gente tem que tirar da passagem. Esquecer lá que Pedro vai, dia do Pentecoste, ele vai pregar, tal. É ali, ó. É mostrar para nós, é o texto confrontar a gente. Eu tenho a revelação de Jesus, eu sei quem Jesus é, mas eu estou caminhando com Jesus ou eu estou me colocando ali como um opositor ao caminho do Senhor? Esse é o ponto. Amém. Professor? E estou me beneficiando com isso. Muito bem, esse está bem claro. Agora fala da cruz, pastor, por favor. Tá. Então, a cruz hoje, para nós, ela até virou broche, ela virou até símbolo, né, bonito. Até na nossa Bíblia tem lá a cruz. Mas a cruz era um instrumento de tortura. Era uma morte da pior. Então, o que acontecia quando você era designado para morrer crucificado? Você tinha que carregar a sua cruz. Lembra quando Jesus ele carrega a cruz dele? Ele é até ajudado, né? Pelo Simão lá. Sim, ele é ajudado. Então, o que é carregar a cruz? Você está carregando o seu instrumento de morte.
que você tá declarando ali quando as pessoas veem uma pessoa que vai ser crucificada carregando a sua cruz? Ele é a pessoa que ela está condenada e ela vai morrer. Então, carregar a cruz para o cristão é mostrar que o cristão está morto. Ele está morto para quê? Aí a gente tem que contar com o auxílio do Novo Testamento. Paulo vai dizer que nós estamos crucificados para o mundo, crucificados para o velho homem, crucificados para a carne, crucificados para todo tipo de maldade. Então, quando eu carrego a cruz, o que isso significa espiritualmente? Que eu estou morto em todas as dimensões que são oposição a Deus. Isso é o carregar a cruz. É a declaração de morte. Evangelho é morte e ressurreição. Então, quando eu carrego a cruz, o que eu falo? Eu já morri. Eu morri para as minhas vontades, para os meus desejos, para o inimigo de Deus, para esse mundo, para a carne, para as oposições, para a vanglória. Tudo está crucificado. Professor, então eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei no meu celular. Isso já mostra, então, que o crente não tem livre-arbítrio, então. Ah, não. Nesse sentido que as pessoas colocam, não. Que eu posso escolher qualquer coisa? Não. Não pode, porque você agora está seguindo o caminho de Jesus. E é o negar a si mesmo, né? Isso que é o negar a si mesmo não é você negar quem você é. Você é a Jacira. Você continua sendo a Jacira. O negar a si mesmo é o seguinte: eu já não estou na frente da minha vida. Quem está na dianteira é Cristo. Isso que é o negar. Boa. Vence, irmã Jacira. Tranquilo? Tá. Beleza. Tá clareando. Beleza. Tá. Escuta só, professor. João, Sim. Muita pergunta. Irmão Robson, pergunta. Eu tenho umas 15 aqui, hein? Já que vocês estão demorando, eu vou engatilhar outra aqui, ó. Quando ele diz assim, professor, no versículo 21, na última parte. Opa, está chegando gente aqui. Espera aí. Admitir. Está chegando gente. Vamos lá. Quando ele diz assim, professor, Sim. Sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele está dizendo que são esses os que irão matá-lo. É isso que ele está dizendo. E outra coisa, por que a ausência dos saduceus aqui? Visto que, logo no versículo 5, anteriormente, ele fala dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus não entram nessa relação aqui dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas. Talvez por uma falha de redação? Porque os saduceus eles estão contemplados nesse grupo aí do meio que você citou. Principais sacerdotes. Exato. Eles acreditam na ressurreição, né? Não. Não acreditam, melhor. Não acredito. Quem acredita são os fariseus. Fariseus, isso. Entendi. Exatamente. Então, aqui ele está sendo taxativo e dizer, olha, que os líderes religiosos irão me matar, que vão fazer com que eu tenha todo esse sofrimento. Isso aqui é forte, isso aqui, professor. Todas as lideranças de Israel, todas elas não entenderam o caminho de Deus. Agora você vê Jesus. Aqui, o professor falou isso aí, eu pensei logo nas nossas lideranças hoje, professor. Nas mais icônicas. Sim. Nas lideranças mais icônicas, hoje, nossa, raro são aquelas que entendem o propósito de Deus, João Carlos. Sem dúvida. As lideranças mais televisivas, mais proeminentes, né? Proeminentes dentro do nicho evangélico. Meu Deus, que coisa, professor. Nada mudou. Nada mudou.
Pergunta, gente. Vamos lá. Ô, Hilton, o Oi, meu versículo querido. 20, no versículo 23, no versículo 23, né? Espera aí. Jesus, versículo 23, Jesus fala, arreda Satanás. No caso, Satanás, o pessoal fala é o mesmo diabo. E a figura do diabo é uma figura que é preeminente lá na Idade Média. É uma figura praticamente criada pela Igreja Católica para botar medo nos fiéis que não estavam aceitando entregar os bens para a Igreja. Então, As imposições. essa figura aparece lá na Idade Média. Aí a gente vê agora o autor colocando a palavra Satanás na boca de Jesus, levando em consideração que essa palavra não existia naquele tempo. Você já falou, é o adversário. Mas colocar essa palavra na boca de Jesus não é uma tradução equivocada que leva os neófitos a não entender, achando que Jesus realmente falou Satanás? Porque aí a gente fica pensando, por que o tradutor ou o editor colocou essa palavra na boca de Jesus, levando em consideração que essa palavra não fazia parte do linguajar de Jesus? Algumas versões, elas até colocam esse Satanás com letra minúscula. Eu não sei se vocês têm alguma Bíblia aí que ela coloca Satanás com letra minúscula, porque aí é o sentido de opositor. Né? Essa palavra ela aparece até no Antigo Testamento relacionada ao próprio Jeová, ao próprio Yahvé. Quando fala que Yahvé se colocou como opositor, aí lá está lá o Ra-Satã, lá, o adversário. Então, pelejou. O próprio Deus, ele peleja como um adversário para o povo. Ele se coloca ali como um Satanás, como um adversário. Então, nessa questão das palavras, é claro que a gente vai ter que sempre observar o respectivo contexto. Então, se talvez uma versão que coloque aí Satanás como letra minúscula chame a atenção da pessoa. Né? Fala, mas por que Satanás está aqui com minúsculo? Porque ele é um adversário. A palavra significa adversário e não aquela figura do mal, né? Que surge ali naquele período intertestamentário, depois do cativeiro babilônico. Então, de fato, nessa passagem não tem a palavra Satanás, que é diferente lá de Mateus capítulo 4, por exemplo. Lá é literalmente o... Lá aparece, Ah, tá. Entendi. Satisfeito, João? Eu não sei se vocês já viram. Deixa eu ver como é que está na Bíblia de Jerusalém aqui, peraí. Eu não sei se vocês já encontraram uma versão que coloca Satanás com letra minúscula. Eu já li, agora não lembro qual que é. A de vocês deve estar com maiúsculo, né? Para trás de mim, Satanás. Tá, arreda-te. Arreda-te. Deixa eu ver aqui na... Aqui também está Satanás maiúsculo. Deixa eu pegar a Tab. Deixa eu ver se é a Tab. Porque eu já vi tantas coisas aqui falando sobre isso, João. Que ali ele está falando para o próprio Pedro que o Satanás entrou em Pedro. Já vi dizerem que Satanás... Já viu isso, João? Que Satanás já entrou em Pedro e etc. Já vi tanta coisa sobre isso aqui. Aqui também, na Tab está o S maiúsculo, mas eu já vi Bíblias que tem o S minúsculo. Rapaz. Deixa eu ver na King James aqui. Deixa eu ver na King James. Na King James, cadê? Na King James, vamos lá.
Na King James. Na King James, está com letra maiúscula. É, King a maioria James, tá. King James A maioria Fiel. tá com letra maiúscula. É. A maioria tá. Deixa eu ver na Peshita. Eu 16. Opa, olha como é que tá essa aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Dá para ler ou tá ruim? Tá ruim, não dá para ler, não. Então eu vou ler aqui. Essa aqui é a Peshita, ó. Mas ele, voltando-se, disse a Cefas: Aparta-te de mim, oponente. Tu és empecilho para mim, porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele está falando literalmente para o humano, o Pedro humano, né? Isso. Oponente, tá vendo? Boa, boa. Pena que vocês não estão conseguindo enxergar, mas aqui fala oponente. Boa, boa. Muito bom, professor, muito bom, muito esclarecedor. O irmão Robson quer falar algo, irmão Robson? Irmão Robson quer falar alguma coisa? Irmão Robson Viana? Está me ouvindo, irmão Robson? Ih, rapaz, não está me ouvindo, não. Posso perguntar? Pode, irmã. Por favor, irmã Cissa. Então assim, então quando Jesus, na realidade, está falando, a gente aprendeu, eu aprendi agora, né, isso, que, no caso, Satanás aí está significando opositor, né, que estava se opondo ali, no contrário. Então, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, de diabo, literalmente não, né? Porque Não. é isso que a gente aprendeu, né? Então, ele ali, quando está falando assim, ele está falando como o senhor falou aí, ele está falando direto com Pedro mesmo, com o homem, ser humano, né? Ele estava ali como pedra de tropeço. E o diabo não entrou em Pedro, porque é isso que é passado para a gente por muitos anos, né? Que Satanás, o diabo, entrou em Pedro. E ali, então, Jesus estava repreendendo o diabo em Pedro. Não, quer dizer, não é. Então, não é isso. Porque foi isso que ensinaram para a gente o tempo inteiro, né? A gente ouve isso, que uma hora que Satanás entrou em Pedro, né? E que Jesus estava ali, na realidade, era falando com Satanás, era com o diabo, não era com Pedro. Irmã, Pode me tirar essa dúvida, então? Não é nada disso, James, não. A irmã Cissa, a King James aqui, Wilton, no comentário, diz que a palavra seria enganador. Enganador. É enganador. E que não seria... Jesus não estava dizendo que Pedro estava endemoniado. Jesus não estava dizendo que ele estava endemoniado aqui, Wilton, no comentário. Tá vendo? O texto, se você tirar essa concepção de Satanás ali, você esquecer a figura de Satanás e você ler o texto puro, ele é claro. O texto fala assim: e disse Jesus a Pedro: para trás de mim, opositor. E ele próprio é a pedra de tropeço. A dificuldade está, então, na tradução. A pessoa, se não, ela não tem uma compreensão, ela vai sempre achar que Jesus chamou o Pedro de Satanás. E é o que a irmã falou aí, é o que a irmã falou. É a vida toda, na escola dominical, nas pregações, é ensinado isso. É ensinado equivocadamente. Isso. A gente ouve as pessoas pregando, a gente já ouviu o pastor pregando, e sempre ficou isso na nossa cabeça. E muitas pessoas
acreditam e vão acreditando assim, né? Realmente. Por exemplo, eu agora que eu estou aprendendo. Hoje, agora, nesse momento, eu tirei essa minha dúvida. Porque a vida toda eu aprendi que era isso, que Pedro ficou endemoniado, o diabo entrou, aí as pessoas falam, cuidado, que o diabo usou Pedro, que o diabo entra no crente também. Então, foi isso, foi anos com isso na minha cabeça, porque a gente ouve isso, ouve pregações, ensinamentos. Então, realmente uma desconstrução, né? Professor, isso me faz lembrar também, isso me faz lembrar também o quê? A questão do crente hoje, que ele não é possesso de Satanás, mas ele é uma pedra de tropeço. Exato. Né? O crente ele não é um endemoniado. Satanás não entrou no crente, mas ele se torna uma pedra de tropeço para algo que Deus quer fazer, não é isso, professor? Exato. Quando que o crente é uma pedra de tropeço? Quando ele fala segundo a sua perspectiva e não a perspectiva de Deus. Exatamente. Quando ele afasta, em vez de ajuntar. E tem uma passagem bíblica, está perto de nós terminarmos já são 10:04. Existe uma passagem bíblica muito interessante. Antes, gostaria de agradecer a irmã Cissa, o irmão João, a irmã Jacira, pelas participações, professor. Aquela parte, professor, no Antigo Testamento, que Davi ele se depara com Saul endemoniado, né? Saul ali está possesso, não é isso? Aí eles mandam procurar Davi, né, para tocar a harpa, e a Bíblia diz que quando ele tocava a harpa, o espírito mau da parte do Senhor se afastava, né? Isso. E mesmo com o espírito mau se afastando de Saul, Saul ainda tentou cravar Davi na parede com a lança, né? Não é isso? Essa é uma leitura interessante, porque nós não podemos ler esse texto com a mente cristã. Isso. Se você ler com a mente cristã, o que você vai ler? Que o Davi, tocando a harpa, expulsava demônio das pessoas. Então, hoje eu também posso, tocando uma harpa, expulsar os demônios. Não é isso. O texto fala que o espírito mau da parte do Senhor vinha para atormentar. Isso. Né? É o tormento ali, ele sai ao tormento, não é que é isso. Não é que ele está possuído por demônios, aí os demônios, até porque eles não tinham nem conhecimento disso. Entendi. Essa visão de demônios, tal, isso aí é uma coisa mais recente. Lá, os editores lá que estão fazendo o texto, eles não têm isso em mente. Eles estão falando o seguinte, há um juízo de Deus sobre o Saul. Estavam tirando a paz dele. Isso. Exatamente. Então, e aí a tradução coloca Deus como o que manda o demônio para cima do Saul. O problema que a gente tem é a tradução. Se a gente não tem um estudo desse aqui, né, o irmão comum lá na igreja, aí ele vai dizer, o espírito imundo saía de Deus e pegava o Saul. E aí, porque a tradução dá esse entendimento. Aí, João, é uma coisa interessante, porque é o estudo das formas, né? Esse pessoal que está escrevendo essa teologia nessa época, o que eles colocam? Eles colocam que tudo vem de Deus. O bem e o mal vem de Deus, as enfermidades vêm de Deus, Êxodo 15:26, tudo vem de Deus. Quando chega já uma teologia mais avançada, o que eles vão começar a interpretar? Um novo entendimento, né? Que tem um agente do mal. E aí tem que fazer uma correção, porque qual que é a correção? Olha como que é interessante. Se Deus, ele é bom, se Deus, ele dá a vitória para o povo, e se Deus é o Deus de Israel, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o que está acontecendo quando Israel perde? Quando Israel perde uma batalha, é o Deus daquela outra nação que prevaleceu, concorda?
É. Então, Yahvé está perdendo batalha. Aí, como é que você vai falar de um Deus que não perde batalha? Aí você tem que construir uma resposta para isso. Porque se você ler o texto puro, você vai ler assim, é o Deus de Israel contra o Deus dos filisteus. Quem que prevaleceu? Tanto é que os filisteus falavam assim, vamos celebrar Dagon, porque Dagon deu o inimigo nas nossas mãos. Então, Dagon venceu Yahvé. Aí você fala assim, não pode. Yahvé está acima de tudo, ele não perde. Aí como que você tem que começar a interpretar o texto? Dizendo o seguinte, olha, de fato, o povo de Israel perdeu a batalha, mas sabe o que perdeu? Não foi porque o Dagon foi mais poderoso do que Yahvé. Foi porque Yahvé quis usar aquela guerra para julgar o povo. Então, Yahvé quer corrigir o povo. Então, Yahvé permite que o povo perca para que o povo seja corrigido. Então, já não é mais uma questão de um Deus batalhando contra outro Deus. É Yahvé em cima de tudo, designando o bem e o mal. Então, é interessante isso. Boa, muito bom. Muito bom mesmo. Estamos aqui com a nossa irmã Elisanete, Wilton. Ah, que legal. Elisanete Benevides, seja bem-vinda, irmã. Amém. Elisanete Benevides, muito legal. Poxa, professor, que aula maravilhosa. Que aula maravilhosa. A irmã Elisanete Benevides chegou no finalzinho, mas foi muito prazerosa essa aula. Lá no nosso... Para você que não é inscrito no nosso canal, Aprendizado Bíblico, entra lá, que nós temos uma aula que o professor Hilton deu, onde o Senhor usou muito ele a respeito, João, de quem criou o mal. Lembra disso, professor? Lembro. Quem criou o mal aí? Muito bom, aula profunda, irmã Cissa. Quem criou o mal? Uma aula tremenda ali que o professor Hilton deu. Mas amém. Depois. Isso, pesquisa lá que a irmã vai... Quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal? YouTube? É no Oi? YouTube? É no No YouTube YouTube. que tá? Lá No no YouTube. canal, no nosso canal, Aprendizado Bíblico. Tá, eu vou assistir. Mais alguma consideração? Gostaria de agradecer aos irmãos pela estada aqui e que quinta-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui de novo com a etapa 6, estudo 34, tópico 34, e que você possa, mesmo chegando cansado do trabalho, como muitos ficam cansados do trabalho, mas coloca esse estudo aqui na sua agenda. Coloca esse estudo aqui na sua agenda, porque tu será abençoado, pegará maturidade no conhecer ao Senhor. Irmã Jacira, minha pedagoga preferida, vamos fazer aquela oração que está no nosso folheto? Vamos. Já vou começar, posso? Então, Por favor. A primeira oração. Em ti, Senhor... Peraí que a luz está contra aqui. Em ti, Senhor, me refugio. Que eu não fique confundido. Meus inimigos zombem de mim. Peraí. Desculpa que eu não estou bem aqui, peraí. Vou recomeçar, desculpem. Em ti, Senhor, me refugio, que eu não fique confundido. Meus inimigos zombem de mim, e os amigos me esqueçam. Estou só em minha tristeza, e já não tenho abrigo. Mas ponho-me em tuas mãos, e não serei confundido. Em ti eu busco o refúgio, em ti os males confio. Minha vida decorre em tristezas, e meu espírito em perigos. Tu és, Senhor, minha força. Tu me ensina o caminho. Quem fez essa oração?
R. Cantar la piedra. É. Muito bom, Agora- muito bom, irmã. Agora é só meditação em silêncio mesmo. A oração vai Não. até aqui. Agora tem uma outra aqui bem grande, só mais essa. Ah, Deus, Senhor do amor e da ternura, fale-me mais de uma vez deste projeto. E tu chamas de reino de Deus. Dize-nos o que ele existe. E ele está aqui. Ainda que seja singelo, ainda que esteja pequeno, ainda que seja um grão de mostarda. Dize-me que o reino é a coisa mais limpa e bela, e que podemos sonhar, e que ali não haverá pranto, nem pobreza, nem enganos, nem opressão. Dize-nos o que o reino, e se essa utopia é uma utopia realizada. Gente, eu não estou conseguindo ver. o cumprimento. O cumprimento de tudo o que esteja Deseja. no coração humano. E ensina-nos o teu Também. também. E continua para mim, que eu não estou conseguindo enxergar. Não sei o que está Ensina-nos acontecendo. também o caminho que leva a ele. Dize-nos mais uma vez que tu és o caminho dos pobres e dos humildes, da solidariedade e da misericórdia, da não violência e do amor. Repete-nos mais uma vez que todos os caminhos são um só caminho e que este caminho és tu. Muito bom, muito bom. Aí tem mais uma aqui, que é creio em Jesus, creio em Jesus. Ele é meu amigo, é minha alegria e meu amor. Ele é meu Salvador. Ele bateu a minha porta, me convidou a segui-lo. Seguirei seus passos, levarei sua mensagem de paz. Ele ajudou o enfermo, ele trouxe a fidelidade. Defendeu o humilde, combateu a mentira e o mal. Dia e noite creio em Jesus. Ele está ao meu lado, creio em Jesus. Sigo suas palavras, creio em Jesus. Ele é meu Salvador, ele é o Messias, sigo Jesus. Ele é minha esperança, creio em Jesus. Ele vive para sempre, espero em Jesus. Ele é meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer à irmã Jacira, ao professor, ao irmão Robson, que está aqui conosco, e queria pedir à irmã Cissa que pudesse orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Querida irmã Cissa. Oi, vou orar. Agradece ao Senhor, por favor. Sim. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso. Pedir que o Senhor vai abençoar a noite de cada um, que possamos ter sempre a mente aberta para aprender cada vez mais, que o Senhor venha cada dia mais abençoar a vida do nosso professor, de todos os participantes, e que mais pessoas, Senhor, se interessem para aprender a Tua palavra, Pai. Senhor amado, nós te agradecemos, somos gratos pela vida, Senhor, do Teu Filho, que se propôs a se dedicar a ensinar a Tua palavra, que o Senhor abençoe poderosamente a vida dele. E nós somos gratos pela porção da palavra que aprendemos hoje, pelas dúvidas que foram tiradas, Senhor, porque cada estudo, Senhor, a gente tem essa oportunidade de aprender o Teu evangelho genuíno. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, está terminado em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, professor. Beijo, fica com Deus, gente. Você que tem aquela conta do professor, do Pix, não esqueça de abençoar o nosso professor. Amém? Amém. Beijo, professor. Está chegando gente. frio. Está chegando frio, hein, gente? Tá chegando. E fraterno.